Olá, meus amigos. Meu nome é Márcia Leon. Eu sou da Associação Médico Espírita do Planalto e estou aqui hoje para podermos conversar acerca do nosso mecanismo de saúde e de doença. Nós sabemos que todo o nosso corpo pode ser em algum momento vítima de algum processo de adoecimento físico, né? E quando nós observamos no capítulo 86 de Fonte Viva, quando Emmanuel nos fala acerca do nosso adoecimento e ele nos questiona: estás doente? Ele está se referindo ao processo de adoecimento do nosso espírito com suas repercussões no corpo físico. Nós sabemos que neste momento, meus amigos, em que nós passamos por um processo de recolhimento social, nós temos visto muitas pessoas do nosso convívio passando por dificuldades de se adequar a esse novo formato, mesmo que transitório, mas necessário neste momento de pandemia. Então, muitas criaturas em todo o globo passaram por essas mesmas situações e umas conseguiram se sair bem, outras adoeceram-se psiquicamente. Quando nós estamos falando do adoecimento psíquico, nós estamos falando do adoecimento da alma, do adoecimento das emoções, dos sentimentos. E muitas vezes esses adoecimentos trarão para nós dificuldades para que nós, ao passarmos por elas, possamos ser provados na nossa persistência do bom caminho, da nossa melhoria individual, mesmo dentro de situações adversas. Então, o benfeitor Emmanuel vem trazer para nós exatamente este momento em que precisamos entender os processos de adoecimento físico, incluindo aí os adoecimentos psíquicos, para que nós possamos com eles aprendermos, estarmos completamente vinculados ao aprendizado que cada uma dessas situações nos traz. E lembrando das palavras de Emmanuel, ele diz nesta lição que quando adoecemos o corpo físico, nós buscamos ajuda nos consultórios médicos, praticamos uma boa alimentação a partir de então, vamos buscar ajuda no trabalho do corpo físico, junto às atividades físicas. Mas quando nós, muitas vezes, melhoramos neste processo, nós vamos ter, então, muitas vezes, o abandono dessas atividades. E a gente vê isso na prática, no nosso ambiente de trabalho, nas pessoas que convivem conosco, que à medida que elas melhoram, recuperam a saúde, muito daquilo que foi colocado para ser reavaliado como uma nova metodologia de vida, ela é colocada de lado. E daí, muitas vezes, impera novamente uma má alimentação, o sedentarismo, impera também a falta de atividade física e muitas vezes nós incursamos nos problemas do dia a dia muito freneticamente. Nós sabemos, meus amigos, que quando nós estamos vinculados a um processo de adoecimento, em última instância, nós vamos usar as medicações, vamos mudar nossos hábitos de vida, vamos buscar novos modos de viver e, consequentemente, o nosso corpo físico melhora. Porém, o benfeitor vem nos dizer que muitas vezes, quando nós estamos melhores, é quando que realmente nós adoecemos novamente. Porque quando nós deixamos de buscar um novo modo de vida, os novos hábitos alimentares, e quando nós passamos a deixar lateralizado
todas essas conquistas que duraram alguns meses ou alguns anos, nós temos a predisposição para adoecermos novamente. E aí, meus amigos, importante lembrar que o adoecimento do corpo físico é apenas um matiz do adoecimento da saúde integral. Então, quando nós estamos falando de saúde integral, nós estamos falando da saúde do corpo físico e do campo mental. Nesses momentos que nós estamos passando frente a esta pandemia, nós temos visto vários daqueles que convivem conosco passarem por dificuldades emocionais, passarem por dificuldades a nível do sentimento, na nível do relacionamento com o outro, mas principalmente do relacionamento consigo próprio. E quando nós estamos adoecidos mentalmente, adoecidos nas nossas emoções, o nosso corpo responde de uma forma completamente às avessas. Porque toda vez que nós estamos com o nosso corpo mental adoecido, nós vamos ter grandes repercussões na saúde do corpo físico. Então, nós vamos lembrar das doenças psicossomáticas, daquelas doenças que são iniciadas no campo mental do indivíduo, passando pelas emoções que vão estar muitas vezes fora de um padrão da normalidade, e essas repercussões, de uma hora ou de outra, elas vão afetar o nosso corpo físico. E quando isso acontece, o adoecimento do ser integral, ele realmente vem bater a nossa porta. E como que nós podemos observar se estamos adoecidos dos nossos sentimentos, se nós estamos adoecidos das questões da alma, das questões espirituais? Como que a gente observa isso no nosso dia a dia? A melhor e a maior avaliação que nós podemos fazer se vincula a como nós agimos dentro da nossa vida diária. Quando a insegurança bate na porta, quando as emoções estão afloradas, quando a sensibilidade do nosso sentimento está aflorada de uma maneira negativa, quando nós observamos uma mudança do comportamento de nós mesmos, quando nós observamos a mudança dos nossos pensamentos, indo ao contrário do que realmente nós fizemos e vivenciamos até então, nós vamos perceber que o nosso campo psíquico está adoentado. E estando adoentado, muitas vezes a maneira com que nós nos relacionamos com aqueles com quem dividimos a nossa casa, com aqueles com que dividimos o nosso ambiente de trabalho, com aqueles que nós dividimos o nosso ambiente de estudo, ou simplesmente o nosso modo vivente de acordo com aqueles que nós encontramos aí pelas ruas, está muito diferente do que habitualmente nós somos. Nós devemos lembrar que somos um espírito em uma vivência encarnatória na materialidade. E tudo que nos acontece, de uma forma ou de outra, ela vai perpassar não só as nossas ações, mas principalmente a maneira com que nós nos relacionamos com aqueles que nos cercam, com aqueles com que nós vivenciamos. E quando nós fazemos esta avaliação, muitas vezes nós vamos ver que aquilo que antigamente nos tocava e nós conseguíamos resolver de uma maneira adequada, passa a não acontecer mais. Passamos a ficarmos extremamente inquietos, deprimidos, tristes, inseguros, com poucas certezas do dia de hoje em relação ao que nós fomos no passado. Então, quando nós estamos entristecidos, quando nós estamos acabrunhados, quando nós estamos insubmissos,
como diz o benfeitor Emmanuel, nesta passagem do capítulo 86 de Fonte Viva, nós vamos descobrir que há algo diferente conosco. Nós podemos buscar ajuda nos consultórios dos psicólogos, nos consultórios dos médicos psiquiatras, mas é necessário que ao tomarmos as medicações, que muitas vezes são instituídas nos tratamentos para reequilibrar o nosso campo mental, nós também precisamos buscar internalizar em nós aquilo que é o cerne da nossa vida, ou seja, a nossa vida espiritual, o nosso mundo mental, o nosso mundo interior. Porque muitas vezes, meus amigos, nós pomos uma fé danada nas medicações, mas é necessário ir um pouco além. Essas medicações precisam achar um caminho íntegro das nossas emoções para que elas possam serem efetivas dentro de um período de tempo, seja ele curto ou não, mas é necessário que nós trabalhemos também o nosso circuito emocional, não é verdade? E muitas vezes, quando nós estamos desse percurso do acabrunhamento, da insubmissão, da tristeza, da depressão, de estarmos desalentados, nós ficamos entorpecidos. Nós ficamos tendo dificuldade de encontrar um caminho assertivo para que a gente possa estar integralizado com todas as nossas ações na nossa vida diária, no nosso cotidiano. E muitas vezes, ao perdermos este tempo, nós estamos perdendo a facilidade de reencontrar um equilíbrio interior. E ao não adentrarmos este nosso equilíbrio interior, nós estamos dando brechas também aos processos obsessivos. Nós sabemos que o pensamento é tudo na nossa vida. Tudo que nós pensamos, de uma forma ou de outra, reflete em nós, mas também nos reflete àqueles que nos cercam. Vão refletir em uma curta distância ou em longa distância, porque a emissão do pensamento alcança todo aquele que é fonte de nossa preocupação ou é fonte do nosso pensamento sequenciado, do nosso pensamento permanente. E daí, quando pela lei de afinidade em sintonia, nós nos encontramos vinculados a pensamentos semelhantes ao nossos, nós vamos ter uma grande oportunidade de deixar de seguirmos aqueles caminhos retos para optarmos pelos caminhos equivocados. Por isso, o Cristo nos recomendou: orai e vigiai. Vigiai o quê? Vigiai o que você pensa, porque o pensamento, ele possui a sua força e ele vai, de uma maneira ou de outra, atingir aquele a quem nós destinamos o nosso pensamento. E daí, meus amigos, quando nós estamos nessa caminhada, nós precisamos equilibrar o nosso conteúdo psíquico. Necessário se faz os usos das medicações, porque essas medicações vão estabilizar os nossos neurotransmissores cerebrais, que são responsáveis pelo nosso mecanismo de atenção, pelo nosso mecanismo de cognição, do nosso mecanismo de estabelecermos um vínculo com o outro e um vínculo com as situações que estão próximos de nós, ou que nós estamos vivenciando. Então, um exemplo. Quando estamos tratando de um quadro depressivo, nós vamos ter alterações de alguns neurotransmissores importantes, que é a serotonina, a adrenalina e a dopamina. São substâncias produzidas pelo nosso cérebro e que fazem parte daquele mecanismo de saúde do campo psíquico quando nós conseguimos entrar em contato com os outros
e vivenciarmos essa experiência adequadamente. Porém, quando uma dessas substâncias, da adrenalina, dopamina e da serotonina, estão em produção desequilibrada, ou seja, elas não estão adequadas, uma ou outra ou todas, nós vamos ter uma dificuldade do equilíbrio do nosso raciocínio e, consequentemente, nós vamos ter a dificuldade de raciocinarmos adequadamente e daí a nossa visão, a nossa ação realmente vai passar por dificuldades do entendimento, não só nosso, mas daqueles que convivem conosco. Então, quando nós vamos ao médico e o médico acha por bem passar essa medicação, ela se faz necessária. Por quê? Porque ela vai realmente reequilibrar aquilo que estava bioquimicamente desequilibrado. E a partir daí, nós conseguimos raciocinar melhor, agir melhor, restaurar os nossos sentimentos, para que, a partir daí, nós possamos buscar uma melhor vivência no nosso dia a dia através da reformulação dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Então, meus amigos, quando nós estamos de frente a alguém que sofre, alguém que está adoentado, seja do corpo físico, seja do nosso campo mental, precisamos realmente levar o lenitivo do esclarecimento, da busca da ajuda psicológica, da busca da ajuda para as doenças ou do adoecimento do corpo físico, para que, integrados neste sistema de melhoria do nosso sistema de saúde interno, nós possamos conseguir avaliar o quanto anda o nosso adoecimento das emoções. E a partir daí, buscarmos esta corrigenda para que nós possamos vivenciar melhor e de uma melhor maneira a nossa vivência e as situações das nossas emoções frente aos reveses da vida. Então, por isso que Emmanuel vem nos lembrar que precisamos buscar plasmar no nosso campo mental sentimentos equilibrados, sentimentos de saúde mental, sentimento de emoções positivas, sentimento de envolvimento adequado com os nossos pares, na tentativa de instalar dentro desse momento de integração das pessoas para conosco e de nós para com as pessoas, um momento de equilíbrio perfeito, ou nas palavras de Emmanuel, saúde sendo uma completa harmonia da alma, né? É um significado importante que Emmanuel nos traz, porque na visão do mundo, na visão da Organização Mundial de Saúde, nós vamos ver que saúde é um completo bem-estar bio, psíquico, social. Não inclui aí a saúde espiritual, apesar de que nós já sabemos, através das pesquisas científicas, que muitas áreas do conhecimento, muitas áreas médicas já incluem a espiritualidade nas suas rotinas de orientação aos pacientes. E daí, esses profissionais que já têm esta visão avançam um pouco mais no entendimento de que o corpo físico ele funciona bem quando ele está saudável, mas ele funciona melhor quando aquilo que a criatura traz dentro de si, as suas crenças, as suas certezas, a sua filiação, o entendimento da sua filiação junto a Deus, sabendo que estas certezas mobilizam de uma maneira muito interessante e muito forte o equilíbrio do seu sistema nervoso, do seu sistema endócrino e do seu sistema imunológico.
Então, meus amigos, quando nós estamos pensando em saúde, nós temos que fazer uma ampliação daquilo que nós entendemos por saúde. E daí Emmanuel vem trazer, lá no livro Consolador, esta definição belíssima, esta definição de que saúde é muito mais do que um bem-estar biopsíquico social. Saúde é um bem-estar, é uma harmonia da alma. E quando nós falamos que o pensamento repercute no corpo físico, nós estamos entendendo que esta harmonia da alma é capaz de trazer benefícios para o corpo físico de uma maneira extremamente fidedigna aos princípios que a criatura se move dentro de uma rotina do bem. Bom, quando nós estamos então pensando desta forma, mesmo que nós estejamos usufruindo de medicamentos para o corpo físico, é necessário que através da espiritualidade de cada um, possamos também modificar padrões de pensamento. Lembrando, meus amigos, que espiritualidade é diferente de religiosidade. Espiritualidade é a nossa ligação direta para com Deus. Sabemos dessa filiação divina e isso nos basta. Mas para muitos de nós, a religiosidade é importante, porque mesmo que eu tenha que me ligar a uma religião, a uma crença, e que esta religião e esta crença me traga uma sensação de bem-estar e de segurança psíquica, ela também é importante para os mecanismos de saúde. E dentro da religiosidade e da espiritualidade, nós podemos observar mecanismos de aprendizado que vão nos beneficiar de uma maneira global, quanto à oração, o entendimento, o auxílio a nós e o auxílio ao próximo, a leitura de lições edificantes, observar uma palestra que pode nos ajudar em algum momento que estamos passando por dificuldades. Neste momento de pandemia, as casas espíritas e vários núcleos religiosos ainda não estão abertos, disponibilizando então o modo presencial de vivenciarmos esta religiosidade e esta espiritualidade. Mas podemos, através do culto no lar, do evangelho, do estudo do evangelho de Jesus dentro do nosso lar, a transmissão do passe, a manutenção das águas fluidificadas durante o evangelho no lar, podemos sorver nestes momentos de bem-estar emocional, de bem-estar psíquico, de bem-estar dos nossos sentimentos. E com isso, nos prepararmos para enfrentar os nossos reveses, as nossas dificuldades, que dia a dia vêm bater a nossa porta. E daí é necessário, como diz o benfeitor Emmanuel, desapegarmos de tudo aquilo que não esteja vinculado ao pensamento divino. Porque quando nós estamos vinculados ao pensamento divino, tudo que é importante para nós é o ser, é o espírito encarnado, é a criatura movimentando-se dentro de um padrão, na sua rotina, adequado ao seu modo vivente. E daí, quando temos essa certeza da nossa filiação e estamos integrados com o Evangelho de Jesus, nós conseguimos raciocinar melhor, agir melhor, esquecer um pouco de nós e começarmos a nos lembrar de que existe o outro, que nós deveremos ser uma ponte para eles com a nossa filiação divina. Levarmos o entendimento do Evangelho de Jesus também para aqueles que sofrem. E daí nós nos enriquecemos
com tudo aquilo que faz parte desta integralização do nosso eu interior com Deus. E isso nos traz paz, nos traz harmonia e nos traz a possibilidade de meditarmos de uma melhor maneira dentro daquilo que circunda a nossa vida. Então, a orientação de Emmanuel, já caminhando para a nossa finalização, é que nós precisamos buscar, cada um de nós a seu modo, o melhor caminho para buscarmos os recursos da saúde espiritual, através de servirmos sempre, não só aquilo que nós acreditamos, mas servir ao outro, sem buscar e nem esperar nada de retribuição ou nada em troca. Precisamos aprender com isso a trabalhar na extensão do bem, guardando lealdade com o ideal superior que nos ilumina o coração. E permanecermos, meus irmãos, convictos de que quando nós cultivamos o bem viver, a saúde espiritual, a harmonia da alma, tudo que vier de diferente para nos provar, nós conseguimos ultrapassar as dificuldades e plantarmos, semearmos o bem, não só na nossa vida, mas também na vida daquele que nos divide a caminhada. Então, quando nós pensamos que nós estamos caídos pela estrada da vida, nós temos Jesus, nós temos uma espiritualidade benfeitora que nos assessora nesta conquista deste reino interior, desta mudança interior para melhor. Então, não nos esqueçamos, cuidemos da saúde do nosso corpo, mas dediquemos um bom momento da nossa vida para buscarmos a saúde da alma, a saúde do espírito encarnado, a saúde do nosso campo mental, que com certeza estamos saudáveis nestes quesitos, temos condições de sermos co-criadores na implantação do Evangelho de Jesus, aonde quer que estejamos. E assim, meus amigos, eu deixo um grande abraço a todos vocês, agradeço pelo convite à Renata e que possamos estar sempre integralizados no nosso pensamento com Jesus. Que assim seja.